Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e a gente vai ter um papo hoje com um banco digital que quer manter o relacionamento humano, mas que o app está explodindo de tanto acesso. Quer dizer, é um mundo digital em peso, né, Fabi? É isso aí, Marcel. Para essa conversa, a gente está aqui com o Vinícius Aloy, CTO do Agibank. Vinícius, um prazer te receber aqui no Do The Math. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar batendo esse papo aqui com vocês. Vamos começar por essa questão desse modelo híbrido de vocês, né? Saiu recentemente, a gente está aqui gravando especial Febrabatec, saiu recentemente a matéria de que 31% das novas contas já vem pelo app. Conta um pouco pra gente, porque a gente sabe que vocês estão nesse modelo híbrido mesmo, como a gente falou. Não, bacana, Fabi. Eu acho que essa pergunta ela é muito boa porque a gente enxerga esse tema do digital e do canal como meio, né? Não como fim. Então, a gente é um banco muito orientado para o cliente, né? A gente é um banco brasileiro, a gente é um banco popular, então a gente atende diferentes perfis de renda, diferentes cidades, a gente está presente com mais de 1.000 lojas pelo Brasil, né? Então, sem dúvida, existem muitos clientes que preferem ser atendidos puramente no digital, seja para abrir uma conta, seja para contratar um seguro, para fazer um empréstimo. Então, sem dúvida, a gente tem que estar buscando a melhor experiência, né? E tecnologia tem tudo a ver com isso também, porque a gente viabiliza isso numa experiência digital. Ao mesmo tempo que a gente sabe que para muitas pessoas o olho no olho também é fundamental, né? Então, estar presente no físico, estar presente na loja, para a gente é fundamental, porque para o cliente é também. Então, é um pouco dessa forma que a gente enxerga essa questão. A gente fica muito feliz, né, de estar crescendo no digital, a gente está mais feliz ainda do nosso cliente estar satisfeito. Esse é aí que a gente quer chegar, né? O ano passado a gente entrevistou o Girardi aqui. E aí uma das coisas que ele trouxe, não, cara, assim, ó, a gente vai abrir mais muita loja. Quando sai o resultado de vocês, o resultado é ótimo e tá lá que ainda vai abrir mais muita loja. E loja tem o conceito. Beleza, ela vai funcionar em horário comercial de segunda a sexta, mas nesse horário a pessoa que entrar lá vai ver a loja funcionando, vai sentar. Então, tem aquela coisa da estabilidade do físico, da existência do real, que a coisa tá lá. Acontece. Então vocês continuam com isso para dar esse contato humano para estar perto. Na outra mão, vocês vêm trabalhando na melhoria do app há tempo, e aí a gente tem essa matéria, né, que 31%, e não foi só isso, né? A gente viu milhares de simulações de empréstimos, quer dizer, o app tomando uma função que, não sei se dá para dizer protagonista, mas necessariamente muito importante. Não quero perguntar de negócio ainda. Agora vamos falar do mais CTO. A loja não cai. A loja tá aberta. A pessoa chega lá, ela ganha um abraço, ela tem um olho no olho. O app, né? Vocês não tinham um app com... O app estava lá, mas ele não tinha esse tamanho todo. De repente ele passa a ter esse tamanho todo. Como é que é manter a estabilidade num ambiente em que do nada a coisa ganha uma escala exponencial? Não, bacana essa pergunta aqui, Marcel, porque a gente comenta que a experiência do cliente ela acaba sendo nivelada sempre pelo pior momento, né? Então, se a gente fala de um sistema que está indisponível no digital, ou até na loja, né? Porque os seres humanos estão lá, mas eventualmente o sistema pode cair também. Ele não conseguir fazer uma venda, não conseguir resolver o problema do cliente, para quem está ali naquele momento, ainda mais mexendo com dinheiro, que a gente sabe como isso é sensível, é muito complicado, né? Então, para a gente como tecnologia, a gente tem um dos nossos grandes pilares aqui, é garantir uma confiabilidade muito diferenciada, muito estável para o negócio e para o cliente também, né? Como é que a gente faz isso, né? Porque eu acho que o como é que é o difícil, né? O objetivo está super claro, isso é prioritário, não tem uma bala de prata, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, clientes que recebem salário conosco, hoje a gente tem mais de 5 milhões de clientes, né? Uma parcela expressiva deles fazem a escolha mais difícil, que é confiar nessa instituição financeira para receber o seu salário, ter a sua principalidade. Pô, é óbvio que ele espera que no dia do recebimento ele tenha o Pix disponível, ele consiga consultar o saldo, ele consiga, se ele quiser fazer alguma movimentação, ter sucesso naquilo, fazer uma consulta. E, obviamente, aqui para os técnicos, né, isso gera uma baita tensão, porque a gente tem sazonalidade de dias, a gente tem sazonalidade de horários, né? Então, a gente precisa, sem abrir mão de eficiência, porque isso também se materializa em preço para o cliente, né? Eu brinco que assim, é muito fácil a gente ter uma ótima experiência, tá, se a gente não se preocupar com o custo, né? O difícil é equilibrar essas coisas. Então, fazer isso de uma forma inteligente exige que a gente se desafie muito tecnicamente nas melhores práticas, nas melhores tecnologias, com pessoas que estão muito compradas e alinhadas nesse desafio, seja no negócio, seja em tecnologia. Acho que a gente vai falar mais para frente aqui um pouco do ágil, dessa história de Fusion Teams, né? A gente
vive muito isso. Então, se negócios e tecnologia não estiverem super alinhados, a gente não vai conseguir priorizar as pautas corretas, os projetos corretos, dizer não para as coisas corretas também, que no fim do dia viabiliza um pouco disso no digital, mas na loja também, né? Você trouxe duas coisas para equilibrar. Eu quero perguntar como é que tu equilibra uma terceira. Porque, a gente tem que manter estabilidade se preocupando com o custo. Tá, mas e a inovação? Como é que você faz tudo isso e não trava a inovação? Pois é. Esse talvez seja o grande desafio, né? Eu vou pegar um exemplo desse último ano. A gente teve que equilibrar 3 coisas que, isoladamente, elas já não são simples, mas fazê-las ao mesmo tempo torna bem mais complexo, né? A gente queria dar um salto em termos de confiabilidade e a gente terminou o último trimestre com 1/4 dos minutos de disponibilidade do que a gente tinha um ano antes. Então, bacana, cumprimos um pouco desse compromisso, né? A gente também tem uma agenda de negócio muito ativa, né? A gente é um banco que está desafiando um pouco a forma que a gente opera, né, nesse segmento no Brasil, então a gente precisa estar de fato um passo à frente da concorrência e para isso é muito projeto, é muita iniciativa, não só de tecnologia, mas de tecnologia também. E a gente sabe que muita mudança, muita inovação é vetor de instabilidade. É muito mais fácil você ser estável sem mexer nas coisas. A hora que você está fazendo 300, 400, 500 deploys por mês, isso é complexo, né? E tem questão de timing e questão de volume, né? E a gente também tem que se desafiar, Marcelo, para trazer mais uma pimentinha para essa conversa, né? Com coisas de cozinha que são o futuro, né? Então, a hora que a gente fala de uma inovação de arquitetura, a hora que a gente fala de cuidar de débitos técnicos, de itens de segurança, são coisas que elas só se materializam geralmente quando dá problema. E a gente tem uma responsabilidade primária de colocar isso no roadmap também. Então, equilibrar essas 3 coisas não tem uma forma, mas para não fugir da tua pergunta, o como? O como, para mim, tem a ver com o processo de escolhas adequadas, né? E eu brinco com o time lá, o difícil é escolher o que não fazer. Porque a gente sabe muita coisa que a gente quer fazer, e que bom que a gente tem isso, mas isso gera backlog, isso gera tensão nas escolhas, então a gente tem que estar muito junto, a gente tem que estar muito alinhado, a gente está com os processos suportando isso. Se eu tivesse que te dizer uma coisa, é escolher o que não fazer, porque a gente consegue fazer com maestria as nossas escolhas, né? Tem algo que eu entendo que é muito desafiador, principalmente quando a gente está falando, né, de um canal digital e aí da experiência física ali, presencial. E se a gente vê isso às vezes em empresas que um cuida do produto A, o outro do B, e aí já tem uma fricção ali no meio do caminho, ou de repente uma competição, ou uma questão de interesses mesmo, eu queria saber. Vocês estão trabalhando isso muito bem e me parece que existe uma conexão, que é isso que você falou, é a preocupação com o cliente final. Então, sem se deixar levar só pela parte de vamos inovar o tempo inteiro aqui no app, mas muito olhando para o cliente, porque senão vocês não teriam objetivos ali de construir lojas, outros pontos físicos ao longo dos próximos anos, né? Como que vocês conseguem equilibrar isso? São times totalmente apartados ou hoje tem realmente esse conector para fazer todo mundo olhar para a mesma coisa, para não ter essa disputa de repente, olha, eu quero fazer toda essa inovação aqui no app, tá? Mas eu quero fazer toda essa, mesmo que seja como você falou, tem sistemas na loja também, né? Tem outras coisas. Como que funciona isso? Não, legal. Eu faço uma brincadeira, né, que assim, quem vê close não vê corre, né? Então a gente fica super feliz com a trajetória mais recente. Se a gente for falar um pouco de resultados, só para pincelar aqui, são dados públicos mesmo, né? A gente tem crescido, 50% ao ano, em termos de volume. A gente tem conseguido estar entre os top 3 ROI do sistema. A gente está com um NPS, de 72, que é super diferenciado, ainda mais na indústria financeira, que é um produto sensível. Então a gente está bastante satisfeito com os resultados, né? A agenda de tecnologia também, como eu comentei um pouco com vocês, tem ido bem. Só que o dia a dia, a gente está mais na prática, ele não é simples, né? Equilibrar essas coisas tem uma tensão natural. Então, o que eu acredito, e a gente tenta trabalhar muito esse traço de cultura, né? A gente valoriza muito o contraditório competente, que a gente comenta. Então, assim, não tem problema a gente ter um time de segurança fazendo força numa direção, um time de arquitetura fazendo força para uma direção geralmente mais estruturante, mais de boas práticas, um time de negócio, um time de software, eles são N, né? Eu vou comentar um pouquinho como a gente se estrutura, mas puxando um pouco na sua visão, no que entende ser prioritário, isso faz parte. Isso são os elementos para a gente tomar uma boa decisão. Mas se a gente não tiver capacidade de convergir e tomar a decisão correta, a gente pode se atrapalhar um pouco na execução, né? Então, como que a gente está organizado e como que a gente tenta abordar essa questão? A gente tem um ágil bem implantado lá, a gente chama de Fusion Teams, porque todo o nosso time de software está organizado em tribos e em squads. Essas squads são verticais ou de algum olhar de domínio de negócio. Então, por exemplo, consignado é um produto super importante para nós.
A gente tem lá uma tribo do consignado com as suas squads para determinados assuntos, né? Pode ser orientada a domínio técnico, né? Então a gente tem lá uma tribo corporativa. Ela está mais orientada para sistemas corporativos do contábil, do RH, né? Mas o fato é, a gente está organizado por tribos e sistemas. E a gente tem algumas verticais que são internas de tech, que são cross, a gente chama de capítulos. Então, a gente tem um capítulo de arquitetura, a gente tem um capítulo de segurança, né? Então, esse é um pouco da forma que a gente organiza. Como a gente tenta tomar as boas decisões? Eu brinco muito que é um ciclo de três pilares, né? Um pilar é cultura. Então, se a gente tiver muito desalinhado, isso é igual cortar unha, a gente tem que estar o tempo inteiro, porque tem pessoas novas, tem visões diferentes, né? A gente valoriza muito diversidade de estilos, de pensamentos, de ideias, mas valoriza muito unidade de valores. Então, como é que a gente vai fazendo que a cultura esteja todo mundo em prol do cliente, todo mundo em prol de um debate saudável, todo mundo em prol de, se posicionar, discordar, mas com respeito, dentro das 4 linhas, né? Então, esse é o pilar cultural, super importante, né? Tem um pilar de mecanismos de ritos, vamos dizer assim, são processos que suportam essa cultura. Então, pegar só para dar um exemplo um pouco mais prático, aqui acho que a gente tem um público variado aqui, né? Temas de segurança. O time hoje de cyber e de SI, eles têm a autoridade, uma alçada, para classificar a criticidade de um apontamento. Então, óbvio que a primeira linha de defesa são os próprios times de negócio, de software, identificar problemas. Mas existe uma entidade aqui independente, mais imparcial, que ele fala, opa, eu faço um processo de qualidade, isso aqui é crítico, isso aqui não é baixo. A partir do momento que você classifica como crítico, existem alçadas, prazos, processos de visibilidade que são diferentes para um apontamento crítico e um apontamento de baixa criticidade. Então, o processo suporta isso também, né? Pode ser numa planning para tomada de decisão, para um roadmap de negócio. E o terceiro, que eu acho que é tão importante quanto, a gente chama de enforcement, né? O que é o enforcement? É a gente garantir que essas coisas aconteçam. Porque quando a gente fala de uma estrutura muito matricial, muito descentralizada, que eu acho que é bacana que a tecnologia evoluiu para isso, né? A gente teve no passado o modelo mais de cascata, que era um pouco mais distante de negócio, hoje está muito mais perto do objetivo, mas ficou mais complexo também. Orquestrar essa interdependência ficou mais complexo. Então, a gente garantir que isso aconteça com indicadores, com feedback constante, com a gente ter os ritos, por exemplo, de review e retrô, que a gente aprende com o que a gente fez bem, com o que a gente fez mal, é super importante, porque a gente retroalimenta. O que eu tenho que mexer no processo? O que na nossa cultura não está legal, que eu tenho que ressignificar, que eu tenho que fazer ajuste, a gente tem que se adaptar o tempo inteiro, né? É um pouquinho da forma que a gente tenta abordar, né? Não tem uma bala de prata, mas é um pouco por aí. E vamos lá, vocês trabalhando, eu gosto da coisa todo mundo em prol do cliente, mas são diferentes produtos que você tem dentro de casa, e em alguns momentos vão aparecer prioridades, apesar de prioridade não ter plural, né? Mas prioridades diferentes para diferentes produtos. Isso vai acontecer. Como é que você pondera, não você, provavelmente, mas como é que o sistema se pondera? O que realmente vai ser feito primeiro para que um teste ou algo de um produto, porque no ambiente digital mesmo, não impacte no outro, que a escala de um não impacte na do outro? Como é que você faz? Porque existe uma coisa que eu acho que era o fiel da balança que quando o TI ficava longe, que a burocracia dava cadência. Na hora que a gente coloca a TI perto, a gente tira a burocracia, o que é ótimo. Só que aí o processo da cadência da governança global também se perde. Porque não, né, tá todo mundo ali tentando correr para fazer cada um dos elementos acontecer. E vocês têm vários produtos. Como é que você pondera isso hoje? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque... Então, peraí, desliga a câmera. Desliga, que isso aqui é segredo. Mas não sei se tem uma resposta boa para isso, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio, a gente equilibrar tanto no aspecto de escolhas, porque prioridade não tem plural, mas na prática a gente sabe que tem, né? Assim, porque a gente não pode abrir mão de um roadmap de algo crítico em segurança. Eu não posso abrir mão de um roadmap crítico de negócio, porque ele pode ser existencial, né, para o cliente, por consequência para o business também. Então, equilibrar isso num nível estratégico já não é simples. Num nível tático de execução, é mais complicado ainda, né? Eu estava ontem conversando com o time, como é que funciona um pouco o modelo do ágil, né? A gente prioriza iniciativas, a gente valoriza muito a proximidade dos executivos, do time técnico, dos diferentes produtos e verticais. A gente acredita muito nesse processo que ele enriquece uma decisão boa, né? Mas é impossível você chegar com essa participação do PO, dos diretores, de quem está mais próximo do cliente, no nível de execução do card que está lá na ferramenta para o desenvolvedor executar.
em algum momento, na hora que você prioriza que sejam 3 projetos estratégicos, na hora que você explode isso nas tarefas dos times que têm alguma dependência, esse negócio briga de novo, né, na etapa de execução num pequeno roadmap. Então, como que a gente tenta resolver esse problema, né? É ir limpando distração e fazendo com que essas escolhas sejam menos imobilizantes, né? Se talvez a gente no passado tenha tido um extremo onde a tecnologia era muito distante, era mais organizada, mas os ciclos eram mais longos, às vezes a gente se perdia um pouco, a hora que você entregava uma coisa não era bem o propósito do que aquilo nasceu. O outro extremo disso é o caos, né? O caos também não é bom, porque o caos, se a gente se mobilizar, porque a gente bate cabeça o tempo inteiro, porque a gente se ilude na real capacidade de executar e acredita que vai fazer mais coisa do que é possível e se frustra frequentemente. Esse extremo onde eu acho que é a armadilha, né? Todos os pontos fortes têm as suas armadilhas. Eu acho que essa é a armadilha do modelo que a gente opera aqui. Então, a mediação, a comunicação e esses processos de decisão, para mim, eles são um remédio para esse desafio. Mas é o maior. Mas, assim, não há dúvida que esse é o maior desafio. Vini, você falou de modelo ágil, né? E até a gente sabe, não importa muito quanto tempo atrás, mas quando os projetos de tecnologia, principalmente, eles eram tão longos, que na hora que eles eram entregues, eles já não faziam mais sentido, né? E aí depois vem essa questão das metodologias ágeis muito forte, trazendo isso de uma maneira bastante estruturada, mas que também poderia ser confundido, digamos assim, com o fazer rápido, né? Então, na sua visão, na sua experiência, assim, quais são os pontos para quem nos ouve aqui, a diferença entre você ser ágil verdadeiramente ali e essa briga, digamos assim, quando as pessoas têm um entendimento menos profundo, falando tem que ser rápido? Assim, o PowerPoint, ele aceita tudo, né, Fabi? Então, assim, quando a gente fala de áreas que executam, tem algo que ele fica evidente em algum momento, que são as escolhas que a gente tem que fazer, né? Então, não há dúvida, quando a gente discute uma estrutura, um modelo, né, eu comento que são esquemas táticos, né? A gente quer esquema tático para resolver um problema, que é jogar melhor esse jogo, né? No final do dia, na estratégia de tecnologia, tem a ver com velocidade também. A gente quer ter uma cadência mais tempestiva, ciclos mais curtos. Também tem a ver com qualidade, né? A gente quer ter mais qualidade, seja de código, seja de case de negócio, né? Tem mais a ver também com velocidade de se adaptar, né? Que não é uma velocidade de desenvolvimento, mas a gente reagir mais rápido a esses ciclos. Então, acho que por um lado está correto quando a gente tem uma expectativa de que esses modelos deveriam responder a isso, né? Mas ser rápido, ser ágil, não quer dizer que a gente vai fugir dos trade-offs, né? Que não vão ter momentos que a gente vai precisar sim dar um passo para trás, se planejar, se estruturar. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha. Os ciclos de planejamento e execução, eles se encurtam nesse modelo, né? Então isso aumenta a responsabilidade com indicadores, com governança. A gente tem fortalecido muito, para dar um exemplo prático, né? Como é que a gente enxerga, em tempo de squads, essa cadência dos desenvolvimentos? E a gente começa a perceber o mundo real, que eu brinco do corre, né? A gente começa a perceber coisas e fala, pô, isso aqui tá estranho. Eu tô com o dobro de itens em downstream, a gente chama de downstream a etapa já de execução. Eu tô com o dobro de itens em downstream sempre, em todos os times, do que eu tenho capacidade de finalizar por sprint. Tudo bem, mas isso é um sintoma de alguma coisa. Provavelmente a etapa anterior de decisão, eu estou me iludindo que eu consigo fazer mais do que eu consigo. Então, será que eu estou tomando as melhores decisões? Porque se eu enxergasse com mais clareza que eu só tenho capacidade de fazer metade do que eu estou dizendo ali, talvez eu tomasse decisões diferentes. Ou não. Ou será que isso aqui quer dizer que eu estou com um tema de produtividade? Poxa, medir produtividade em tecnologia, em desenvolvimento de software é super complexo. Mas existe. A gente conhece profissionais que são mais capacitados, menos capacitados. Então, será que é um tema de produtividade? Como é que eu abordo? Como é que eu trabalho desenvolvimento? Onde é que isso está localizado? Então, eu acho que essa questão do ágil é uma expectativa legal de ter. A gente só tem que trazer ela para o pé no chão, né? Porque, assim, não quer dizer que a gente consegue fazer tudo, não quer dizer que a gente consegue fazer tudo para ontem, não quer dizer que a gente não vai ter restrições do que é viável, do que é possível ser feito. Acho que é um pouco por aí. Assim, não sei se eu respondi tua pergunta. Respondeu super. Deixa eu sair do técnico. Vamos. Mas eu vou começar por uma pergunta de uma feature. Ó. Vou sair do técnico sem sair. Porque acho que a gente passou por um ponto importante que, assim, tu explicou como é que tu conseguiu essa escala e manteve tudo funcionando. E eu acho isso legal. Mas tem uma feature em si que eu queria saber se ela é causa ou consequência da escala, que é a parte da personalização.
Então a gente tem, né, vocês colocaram cases, inclusive, da personalização, de como conseguir levar o que o cliente consegue na loja, que é aquele entendimento de contexto, fala para mim, me mastiga isso aqui que tá difícil de entender, pro app. Tua visão, isso foi causa ou consequência dessa escala que o aplicativo, que o ambiente digital acabou ganhando? Ele é ambos. Ele é ambos. Então, assim, esse tema de personalização, né? Eu sou apaixonado por esse tema e agora a gente está falando cada vez mais de AI, né? Que é mais uma ferramenta que está vindo para liberar mais um salto para a gente viabilizar coisas com a humanidade que a gente não podia antes. Mas a gente teve saltos anteriores, né? Há 20 anos atrás, eu comento na indústria, talvez muitos estejam ouvindo aqui com a gente, talvez tem gente que nem tinha nascido ainda. Com certeza tem muita gente que não estava trabalhando ainda. Mas como é que você, por exemplo, definia a taxa de empréstimo, né? Já existia banco. Como é que você define a taxa de empréstimo de um crédito pessoal, por exemplo? Tinha muita influência humana, né? Então, você pegava um gerente de conta, ele geralmente sentava com o cliente, falava, por exemplo, eu trabalho com construção civil, eu sou pintor. Ele, quantos litros de tinta você usa para pintar a parede? Aí ele usava aquela informação para ver se era um bom pagador, se era um fraudador. E ele, olha, não, esse cliente aqui merece um preço menor. Eu vou usar uma alçada, ele deve ser mais sensível a preço porque ele está em outras instituições. Isso é fato, isso acontecia. Se a gente pegar o público de pessoa física hoje, 99 altos por cento são definidos por algoritmos, por políticas, por regras. Por quê, né? Porque a escala de dados, de técnicas estatísticas, permitiu que toda essa informação, que são seres humanos que geram esse conhecimento por trás, né? Mas que ela esteja industrializada, que ela esteja escalável, que ela minimize taxas de erro, né? Então, esse é um exemplo claro onde nos últimos 20 anos revolucionou, né? Um tema específico que estou trazendo que é personalização de preço para um empréstimo. A gente está num momento onde para oferta, para tipo de experiência, para tipos de texto que a gente produz, né? A inteligência artificial, a tecnologia, a digitalização, que acho que é onde veio a tua pergunta, ela destrava novos horizontes, né? E aí, para mim, tem tudo a ver com o negócio, né? Vou de novo, não tenho como fugir um pouco e falar do que a gente acredita, né? A gente tem um modelo de negócio que é muito centrado em ter o relacionamento com o cliente. A gente fala de principalidade, fala do cliente estar feliz, satisfeito, fala de ajudar a vida dele. O que isso significa para o cliente? Eu espero que signifique ele olhar para a gente, olhar para o Agibank e falar assim, poxa, aqui eu sou melhor atendido do que em outros lugares. Aqui eu tenho produtos que têm mais a ver comigo. Aqui eu abro o aplicativo, eu vejo ofertas que são mais aderentes ao que eu espero. Mas o que isso significa para a gente como negócio, né? Significa que esse cliente está disposto a me dar muito mais informação. Então imagina, eu comentei com vocês que muitos clientes têm a vida principal financeira conosco. Poxa, se eu vejo para quem ele transfere Pix, quais chaves estão cadastradas, qual o perfil de consumo dele no cartão de crédito, que tipo de seguro ele está interessado, ele frequenta mais a loja, ele frequenta mais o app, em que dias, em que horários. Poxa, se eu consumir essas informações para gerar melhores ofertas, melhores produtos, melhores experiências, melhores escolhas no roadmap, obviamente eu também me fortaleço como negócio. Então, é um ciclo que ele é ganha-ganha mesmo, né? A gente acredita nisso profundamente, porque quanto mais eu atendo bem o cliente, mais eu vou ter um negócio que dá resultado, que cresce, que é sustentável, que me dá mais recurso, me dá mais informação e eu devolvo para ele. E ainda bem que a gente está vivendo um momento onde a tecnologia suporta isso, né? A tecnologia ela é só meio, ela não é fim, mas não há dúvida que ela suporta muito. Se a gente for falar de AI, todo mundo aqui já está vivendo, já está incorporando de fato na vida de todos nós, né? Sim, e é um grande desafio tudo isso que você está falando, né? E eu quero até que você conte um pouco como vocês equilibram isso em relação à conversão, retenção, esse relacionamento, porque a gente sabe, os dados estão lá, né? Então você tem esses dados de navegação do app, de comportamento, do que as pessoas. E eu concordo totalmente com o que você falou, que quanto melhor a experiência, mais propenso o cliente tá de repente dar mais informações para que seja essa relação mais pautada ainda em verdade sobre ele, né? E não de uma coisa patronizada, vamos fazer isso aqui e tal. Só que quando a gente está falando desse modelo híbrido, é muito mais desafiador, né? Porque você tem dados, enfim, que eles chegam de forma totalmente distinta, eventualmente não estruturados, etc. Como que vocês, o que você, na sua visão, são os principais desafios e como vocês estão fazendo isso hoje? Relacionado mais a dados, você está falando de trabalhar isso? De trabalhar isso e principalmente olhando, porque no fim, a gente está falando, né, a preocupação de vocês
trazer novos clientes, reter esses clientes, sendo que você tem um volume de dados enormes, tanto vindo da parte de digital, quanto também essa parte do físico ali. Perfeito. Eu acho que essa questão, né, a gente comentou um pouco de personalização e AI, mas eu acho que é impossível falar disso sem falar de dados, né? E tem várias camadas de preocupação em dados. Então, tem uma responsabilidade muito grande com transparência e privacidade. Isso não há dúvida, né? Então, a gente tem que ser muito... Ainda mais quando a gente fala com perfis de clientes que talvez não sejam tão digitais, talvez não tenham um nível de escolaridade tão grande quanto um cientista de dados que está lá produzindo conteúdo naquilo. Então, traduzir e mastigar o que o cliente está confortável ou não, como é que eu trato essas informações, como é que a gente se protege, né? Uma pauta de cibersegurança, como é que a gente se protege também para que a gente não sofra um ataque, que a gente não fragilize isso, às vezes, óbvio, por algo que você não deseja. Essa é uma preocupação que a gente tem, né? Tem uma outra preocupação, que é como a gente consome e organiza isso, né? Então, cada vez mais a gente fala de dados mais estruturados, que são coisas mais simples da gente organizar como tabela, né? São dados mais tradicionais, mas cada vez mais a gente está lidando num mundo onde a gente está conseguindo processar tom de voz, onde a gente tem câmera em loja que você consegue enxergar fluxo. Como é que a gente traduz isso numa informação que pode de fato ser consumida e gerar valor, né, de novo para o cliente e para o negócio? Tem um grau de tecnicidade, especialização muito grande nisso, né? E tem um outro passo, que é como é que a gente aplica isso da melhor maneira. O dado, a gente brinca assim, não vale nada na gaveta, né? Então, assim, como é que a gente tira da gaveta e faz uma aplicação adequada? E aí tem N níveis que a gente pode aplicar isso, né? Tem desde uma etapa mais descritiva. Então, o exemplo, acho que mais cotidiano, a gente tende a desvalorizar, descritiva é a etapa mais básica de consumo de dados, mas ele é super importante. Pega o radar de um navio. O radar é alto também, ele é só descritivo. Mas como é que você pilota, né, um navio sem saber exatamente o que está à sua volta? Isso se aplica a vários negócios também. Tem também camadas mais preditivas, né? Como é que a gente usa isso para prever um comportamento, antecipar um atrito, surpreender o cliente, né, com a solução de uma dor que ele nem se manifestou ainda. Sem dúvida, se a gente colocar estatística, pessoas focadas nisso, dá para você consumir o dado para esse tipo de aplicação, né? Então, é um pouco por aí. A gente tenta fragmentar esses pilares, né, descendo da vontade, do propósito, para o técnico. Não tem como. A gente tem que especializar mesmo, porque são ciências muito específicas. É um pouco por aí. Bom, você trouxe informação de vários dados, uma variância bem grande, alguns baixamente estruturados, como verificação de fluxo de loja, tom de voz, que a gente pode colocar uma camada de tecnicidade para entender. Fiquei pensando aqui, você está falando de escala, está falando coisa do olho no olho, quer dizer, traduzindo para algo mais humano, a capacidade do humano, quando ele entra lá, de ter empatia. Você acha que essa possibilidade de ter agora um canal em que a personalização está se provando, com a capacidade de conseguir consumir dados mais orientados ao momento, como tom de voz, como se ele está ou não na loja, como se ele você vê lá por georreferenciamento que ele entrou e saiu da loja e percebe que a loja está lotada. Você acha que a gente começa a entrar numa capacidade de talvez uma empatia em escala? Você acha que isso vai começar a ser possível? Olha, eu espero que sim, Marcelo. Então, né, eu acho que, como todas as grandes ferramentas da humanidade, a gente pode usar para o bem, pode usar para o mal, pode usar melhor ou pior, né? Não há dúvida que esse salto que a gente está vivendo agora, ele permite um nível de experiência mais humana, se eu posso dizer assim, né? Em tecnologias que não são humanas, propriamente dito, né? Acho que todos nós aqui já estamos usando algum tipo de assistente de LLM, e você consegue ter uma conversação, né? Então, eu espero que a gente consiga extrair muitos casos de uso que viabilizem economicamente experiências muito melhores para clientes que não tinham antes. A gente luta por isso todos os dias, né? Agora, não há dúvida que isso também tem um risco, né? Os fraudadores, as quadrilhas também vão tentar usar esse tipo de coisa só para pegar um gancho nisso, né? A gente vive um volume enorme de golpes aqui no Brasil, né? De fraudes, de quadrilhas de cyberataque, mas também de golpes que pegam principalmente as pessoas mais vulneráveis. Eu não tenho dúvida que essa empatia, essa humanização de algo em escala também vai tentar ser usado para o mal, né? Então, acho que para a gente como empresa que está operando, né, em segmentos sensíveis como o financeiro, aumenta muito a nossa responsabilidade de apoiar o cliente, de prevenir, de educar onde for possível, em algum nível comunicar, ser vetor de que essa direção da empatia da tecnologia vá mais para o bem
vá mais para o útil, vai mais o que é a melhor experiência e proteja de mau uso, né? Mas acho que como qualquer ferramenta, tem um baita do potencial. Eu sou um otimista, né? Acho que vai ter bastante pepino para a gente resolver, mas acho que vai ter muita coisa boa que a gente vai viabilizar como humanidade, como sociedade mesmo. Como negócio também, né? Vai ter a coisa um pouco do só autorregular, porque eu acho que a gente está falando para a parte mal do total fraudador, mas se a gente consegue ser muito empático, dá para se cair no nível quase da manipulação também. Então acho que tem que ter, acho que a gente vai participar, eu também sou um otimista, eu acho que as empresas vão acabar passando por um momento de entender como é que aplica ética em cima disso, porque vai ter aquele ponto, não dá para não usar. Se a tua escolha é não usar, quem usar e pode usar mal, vai ganhar tanto espaço que, né, ele ganha concorrência sozinho. Então vai ter que usar bem, vai ter que usar a ética, vai ter que ensinar o cliente como é que foge de armadilhas. E aí dos dois lados. Tanto dos fraudadores quanto das marcas que deveriam ser consideradas fraudadoras, mas não são. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Um pouco por aí. O sábio tio Ben já dizia. Filósofo da Grécia Antiga. É isso. Tem um ponto do que vocês estão falando, né, e que eu vejo que o Agi ele faz de forma diferente e intencional, né? Porque a gente teve esse momento desses outros canais digitais e até quase um empurra dos clientes das agências físicas ali, não, agora você só vai resolver isso no aplicativo, agora você só vai resolver isso não sei o quê. E até tem uma história muito rapidinha, assim, de uma senhora que eu conheço, que ela já tem mais de 70 anos e super cliente de um grande banco desses tradicionais e tal. E aí ela recebe o e-mail falando que ela tinha que fazer... Putz, tem que entrar no aplicativo, fazer não sei o que lá. Ela pegou o celular dela e foi na agência. Né? E aí chegou e falou, quero falar com a gerente, não sei o que, falou com a gerente, e a gerente, não, mas é que a senhora precisa entrar no aplicativo, não sei o que. Ela falou, você é meu aplicativo. Eu não quero ter que entrar no aplicativo, não entendi o que é isso, né? Então resolve para mim, a pessoa ainda insistiu tal, e depois no fim das contas acabou resolvendo. Mas vocês estão e não é contramão, na verdade, é um caminho paralelo que vocês encontraram, que eu não vou empurrar, porque eu acho que teve muito disso, esse movimento, vamos empurrar para o digital porque você reduz custo, vamos empurrar para o digital porque você reduz custo humano, de espaço físico, de não sei o quê, de uma série de coisas. E vocês têm isso muito hoje como vantagem competitiva também. Como que vocês olham para isso? Assim, o que justifica, por exemplo, essa manutenção desses canais físicos também? Assim, como você enxerga isso? Legal. A gente opera num mercado, né, que tem competidores com modelos diferentes, né? Então, assim como tem os bancos que estão mais estabelecidos, né, que eles têm um modelo de agência muito forte. A maior parte dos grandes bancos tem reduzido, né, a quantidade de agências. A gente tem competidores super competentes, super sérios, que trabalham apenas no digital. Né? Por que a nossa escolha é trabalhar no modelo híbrido? Né? A gente realmente enxerga essa questão da canalidade como uma forma de solucionar o que o cliente precisa. E o que a gente vê, Fabi, tem muito a ver com esse exemplo que você trouxe. Os clientes têm necessidades distintas. Né? Então, equacionar como negócio algo que seja economicamente viável, né, que torne o seu negócio sustentável. A gente precisa ser transparente e responsável, que isso é importante, porque senão o negócio não se sustenta. Né? É muito triste a gente pegar bons profissionais, boas intenções de negócio, bons produtos, muitas vezes, de tecnologia e de experiência, mas que estão pautados num negócio que ele não é rentável, que ele não se sustenta. Isso não vai continuar. Né? Você não vai conseguir continuar proporcionando existência do negócio, perenidade, não vai conseguir sustentar crescimento de carreira para as pessoas que estão ali. Então, equacionar isso não é simples. O contrário, a gente também não acredita. Né? Então, você equacionar economicamente um negócio que isso é de curto prazo, se não tem o cliente satisfeito de fato, né? Se você não está entendendo o que ele precisa, se você não está se antecipando a isso, subindo a régua o tempo inteiro, esse cliente vai embora, né? Então aquele retorno ele também é passageiro, ele também é uma ilusão. Então achar essa equação que faça ser um ciclo virtuoso não é simples, né? E cada um dos competidores são muito sérios e muito bem intencionados. Então eu sei falar do nosso negócio, né? O que a gente acredita é na fórmula de que essas coisas se retroalimentam, né? Então nós temos uma base enorme de clientes. O Marcel comentou aqui das contas que a gente abre no digital puro. Tem muitos clientes que o primeiro relacionamento deles foi em loja.
mas que depois ele aprendeu, ele teve uma ajuda de um consultor a cadastrar uma chave Pix, a ter confiança como é que ele faz a contratação de um seguro, e ele dali para frente se sentiu mais confortável em fazer muitas das suas operações no digital. Pô, isso é ótimo para ele, é ótimo para a gente também. Tem tudo a ver com o nosso propósito, tem a ver com você garantir a perenidade. Sem dúvida nenhuma tem um quê de eficiência, tem canais mais caros, mais baratos, que a gente precisa equilibrar, né? Quando nasce uma tecnologia nova, de personalização, por exemplo, a gente sempre está atento. Será que eu consigo subir a régua de um atendimento, barateando o custo de alguma maneira, sendo mais eficiente, negociando um contrato, tentando uma lógica diferente? Já teve a época do chatbot, né? Tem a customização de home. Então, tudo isso para a gente é como, né? Mas um pouco, não sei se eu respondi a tua pergunta, do que a gente vê essa forma dos canais do híbrido, do físico e do digital, ele tem a ver com ter um cliente por mais tempo conosco, mais satisfeito, mais engajado, com mais produtos, e eu espero que seja bom para ele, porque para a gente como negócio também né? E dá combustível para a gente continuar tentando estar um passo à frente, né? Mas tu não encara... Opinião, não estou perguntando nada sobre a estratégia do Age, mas eu acho que tem uma coisa interessante que, primeira vez que eu conversei com um sócio do Age, ele falou assim, quer que eu te explique o que é a nossa visão? Eu não te quero como cliente. Eu, nossa. Pô, cara, claramente tu não é nosso CP. E aí agora, tu trazendo isso, pra mim isso é um pouco do porquê que a gente consegue olhar o que tu tá falando e saber que tá encaixando o digital mais o físico como algo complementar e não como algo que compete. Porque na hora que você tem o teu ICP muito bem definido, então assim, tu tem um ambiente digital completo para atender este tipo de público. Quando chega alguém na tua loja, é este tipo de público, este tipo com essas dores, com esse, né, com esse tipo de fricção que não é aceitável, que eles já estão treinados. E aí acontece, não, vem cá, eu te ajudo com o teu... Ó, é só isso que você tem que fazer. Se tiver dúvida, você volta aqui. O tipo de atendimento foi diferente, até porque não é uma fila com 30 perfis diferentes que estão na frente, em que a solicitação do próximo pode dar um bônus tão maior, porque é um produto tão diferente que o gerente só quer passar para o próximo da fila, para ver na hora que chega aquele que vai falar do tipo de produto que vai dar o melhor rebate para ele. Mas isso para mim tem mais a ver, não sei se é mais a ver, mas está intimamente ligado com a escolha de um ICP direto que vocês fizeram. Porque não tem como ter um conflito até de incentivos dentro dessa estrutura. De novo, a tua opinião, não precisa me trazer nada contrário. Tu acha que está muito ligado ao ICP ou é algo que se construiu por causa dos ritos e cultura que vocês criaram? Ou é ambos e eu estou viajando? Você comentou um pouco sobre segmentação e perfis de cliente, né? Acho que é muito importante a gente ter humildade e transparência e entender o que a gente faz bem, o que a gente está mais pronto, o que a gente está em construção e o que a gente não sabe fazer bem, né? Então, vou pegar um exemplo extremo que eu acho que fica muito óbvio, né? A gente tem segmentos de grandes empresas, né, de corporate, de atacado no Brasil, que tem muitos bancos que atuam. Não é o segmento que a gente está posicionado hoje. Podemos vir a estar posicionados um dia, sem dúvida, né? Essa premissa de ter o cliente no centro, isso não vai mudar. Isso é a nossa alma, nosso coração. Mas hoje não é um segmento que a gente está preparado nem de perto para atender, né? Se a gente pega o segmento de pessoa física e vai falar do segmento lá do topinho da pirâmide, que é o private banking, não é o perfil do que a gente tem de produto, de loja, de aplicativo, ele não foi desenhado para esse segmento da população, por mais que não há nada errado em você colocar esse propósito para esse segmento. Por que a gente está muito feliz com o segmento que a gente atua? A gente fala que a gente está no Brasil de verdade, né? E a hora que a gente pega o Brasil de verdade, se a gente somar os beneficiários do INSS, se a gente somar aqui os seletistas, né, dos salariados privados, se a gente somar os servidores públicos, nós estamos falando de muitas dezenas de milhões de clientes que muitas vezes não estão bem atendidos e que a gente acha que tem algo bacana para oferecer, né? Então tem muito espaço para crescer. Olhando um pouquinho para trás, né, é o que valida também nossa convicção, que a gente tem conseguido crescer e crescer de forma rentável e crescer com satisfação do cliente, né? Com mais e mais engajamento, mais centralidade. Mas a gente acha que a gente está começando essa jornada. Tem muita crença e dados para ver que a gente está arranhando a superfície. Então, um pouco disso de saber que segmento a gente está mais preparado e, por consequência, quais são os produtos, qual é o tipo de experiência, isso driva tudo, né? A gente tem muita tranquilidade que não é um nicho, a gente está falando de um mar de oportunidade que, como propósito, né, de transformar um pouco a sociedade, fazer a nossa parte, é muito gostoso, muito bacana. E como negócio também, a gente vê algo muito promissor, né, que também a gente trabalha para estar se desenvolvendo, para estar aprendendo, para estar crescendo financeiramente, profissionalmente. Então, acho que esse ciclo aqui, a gente está num segmento que
é gigante, é enorme, é o Brasil. Né? O Brasil é um O Brasil baita de um país. verdade, né? O Brasil de verdade. Tá. A gente ainda tem tempo. Fingi que eu não olhei o relógio. Não, é super interessante te ouvir, Vinícius, dessa questão do propósito, né? E você como CTO, não é mais só essa parte, tipo, essa camada da tecnologia em si, mas é ser esse guardião e essa pessoa responsável por garantir esse propósito também num universo que tem essa cultura tão forte e não só de sistemas, né? Você vê isso como uma mudança mais recente, assim, que aconteceu, olhando para o cargo, enfim, como as coisas estão hoje? Eu vou arriscar aqui, né, Fabrício, dar uma opinião, né? Eu percebo um pouco nas conversas com colegas, quando a gente fala com empresas, que esse processo do ágil, que vem cada vez mais se consolidando e tem a ver muito com aproximar a tecnologia de negócio, também está trazendo uma necessidade da gente, como profissionais, também nos reinventarmos, né? Então, o desafio da gente ter o olhar da árvore e da floresta, ele aumenta, né? Assim, se a gente se perder, ficar olhando só o generalista, só a floresta, só o ecossistema, mas não conseguir descer de verdade para o detalhe, muitas vezes o diabo mora no detalhe, né? Na escolha do que fazer, do que não fazer, na forma que a gente vai desenvolver alguma coisa, em algum ponto cego técnico que está passando despercebido, numa pessoa que está precisando de uma ajuda, que está num momento particular. Então, ter o olhar do detalhe é muito importante, mas se a gente se desconectar do para quê, do propósito, da interdependência das coisas, a gente também se perde como negócio, como tecnologia e acho que como profissionais também. Então, eu sinto que tem um movimento de que os profissionais de tecnologia e também a cadeira de CTO, CIO passa por isso, né? A gente precisa entender mais de negócio para poder fazer um bom trabalho como tecnologia, né? Se tecnologia é meio, não é fim, como é que eu não vou entender muito bem qual que fim é esse, né? Mas o contrário também é verdade. Né, assim, eu acho que foi-se o tempo onde um profissional de marketing, um profissional de produtos, de crédito, podia lavar as mãos e falar assim, não, sistema, API, AI não é comigo, não é problema meu, não quero entender como é que esse negócio funciona. Você vai ficar com um ponto cego que pode ser muito relevante para você fazer boas escolhas, influenciar, se capacitar, e esse ciclo, eu acho que de autodesenvolvimento, ele está ficando cada vez mais curto, né? Eu tenho só um detalhe que tem uma filhinha de 5 anos, né? Eu penso assim, eu não tenho a noção do que ela vai trabalhar profissionalmente, eu não sei nem que carreiras vão existir daqui a 10 ou 15 anos, porque as coisas estão mudando tanto, né? Mas o que eu tenho certeza é que ela vai ter que ter muita curiosidade, ela vai ter que ter disciplina e resiliência para estar aprendendo, se motivando o tempo inteiro. Então, acho que algumas coisas elas são comuns, né? Mas eu acho que o papel do CTO também está mudando nesse processo. Sabe o que eu acho legal, Fabi? A gente entrevistou ao longo desses dias muitos clientes que a gente tem case de sucesso, que entende, que é o caso do Vinícius aqui. E a gente entrevistou gente que a gente conheceu na feira. Né? Quer dizer, na verdade não, a gente já conhecia o Thiago, a gente só não sabia. Mas praticamente teve papos de verdade aqui. E tem uma coisa que quando a gente começou a MEF, a gente fala, cara, o que importa é a gente conseguir levar essa coisa da realidade objetiva da tecnologia para o marketing. Vai ser que a gente começa a MEF. Vocês são loucos, não, porque marketing é subjetivo, não é mais. E aí quando a gente traz, fala assim, mas ó, querendo ou não, o macro das coisas precisam ser olhadas. A gente precisa entender como é que se balanceia. Isso na TI não vai acontecer, é o que a gente está vendo agora. Então, entender que o mundo tem uma realidade objetiva, mas que ele tem interdependências, não é mais uma coisa que estava no nosso sonho. A gente falou com o CTO, com o CIO, com o CMO, e veio quase tudo nessa linha. Quer dizer, ou tu entende que você tem que olhar a sua árvore para garantir que ali está funcionando muito bem, que essas engrenagens estão funcionando, mas como é que ela se encaixa na floresta, como é que está a interdependência para o resultado final está acontecendo, me parece que é um momento muito claro que essas coisas vão, né, que isso vai acontecer. Eu acho que a gente está se tocando disso porque agora é tudo muito rápido. A tecnologia está empurrando numa velocidade que ou a gente faz de verdade e aprende de verdade, ou acabou. Ou você não vai ter segunda chance muitas vezes. Eu tenho um exemplo bem concreto disso, Marcelo. Assim, estava lendo um artigo que esse processo da AI, ela está hardening algumas soft skills, né? Assim, algumas ciências humanas. O que eu interpreto com isso, assim, né? A gente está sendo obrigado a pensar como é que a gente sistematiza algumas coisas que são, de fato, muito humanas e foram essencialmente conduzidas de uma forma mais qualitativa, mas que tem ciência por trás, né? Pegar só esse exemplo, que eu sei que a gente está com o tempo meio apertado aqui, mas se a gente for pensar em personalidade, né, psicologia, não tem nada mais humano e único do que isso. Mas, poxa, existe ciência e modelos que tentam
organizar isso de forma científica e com testes bem-sucedidos. Tem um, por exemplo, que é o modelo de Big Five, eu não sou psicólogo, mas sou curioso, né? Que ele pega lá 5 eixos, ele quebra cada um desses eixos em 6 ou 7 domínios. Poxa, esse é o exemplo de coisa que se a gente consegue trabalhar junto com o lado humano e usar a tecnologia, talvez você permita assessments, talvez você permita melhorar um plano de desenvolvimento individual numa escala que a gente não conseguia fazer antes. Aprendizado, educação, assistência ao idoso, que é uma questão demográfica que a gente vai enfrentar. Tem tanto problema humano real que eu acho que a tecnologia pode ajudar, mas ela vai fazer com que a gente ressignifique a forma que a gente trabalha em todas as profissões, né? Mas eu volto, por isso que eu sou otimista. Acho que tem muita coisa boa aí vindo pela frente. Muito bom, nossa. Vinícius, a gente vai ter que encerrar. A segunda ficha a gente nem começou. Né? A gente mudou um pouco aqui, mas eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter vindo aqui no Do The Math. Foi um papo incrível. Eu que agradeço. Foi um privilégio aqui. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com essa turma aí especial compartilhando com a gente aí. Vinícius, muito obrigado. Você que ouviu até agora, é mentira que você não teve insight. Mentira, você teve. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, ajuda, manda para um amigo. Se gostou, não gostou, pode mandar para o inimigo. Eu não ligo se ele gosta ou não de você, só que ouça o podcast. Manda lá para ele. Valeu quem tá aqui, muito obrigado também. Valeu, gente. Valeu, obrigado, pessoal.